Hello, Masters! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Eu sou a professora Meg, professora de inglês há 36 anos e Master Coach de Teachers. E nesse vídeo nós vamos falar sobre como preparar uma aula de inglês eficiente. Vamos lá, então? Bom, pessoal, preparar a nossa aula de inglês, ela vai exigir aí alguns passos que você deve seguir para que, no final dessa aula, o seu aluno saia sabendo exatamente o que foi que ele aprendeu e como utilizar aquela informação aprendida na aula. Então, isso envolve planejar quais são os recursos didáticos que você vai usar, quais são as técnicas de ensino que você vai trabalhar, e também é preciso que você crie aí um ambiente positivo e interativo para que ele se sinta motivado a participar. Bom, hoje em dia, eu acredito que a maioria das aulas elas sejam através do online e no modelo individual. Mas mesmo assim, se você estiver trabalhando nesse tipo de esquema, um ambiente confortável e acolhedor é muito importante. Se você está trabalhando com grupos, para que você obtenha sucesso, a principal característica desse grupo deve ser que todos os alunos tenham o mesmo nível de inglês. Trabalhar com níveis heterogêneos dificulta muito seu trabalho, pode cansar aqueles alunos que estão um pouco mais avançados e desmotivar aqueles alunos que ainda não têm o mesmo nível dos colegas. Então, vamos ver como fazer isso da melhor maneira possível. Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar é na adaptação e na flexibilidade. Por quê? Porque nós vamos ter sempre que ajustar a nossa aula ao ritmo de aprendizado do aluno. Bom, é muito importante, e eu sempre falo isso para vocês, que você classifique o seu aluno muito bem e que você utilize um material didático que esteja de acordo com o nível daquele aluno. Por quê? Porque às vezes, né, se a gente erra na classificação linguística do aluno e a gente coloca o aluno no nível muito abaixo daquele que ele tem ou muito acima, isso pode acabar aí desestimulando o aluno. Então, o que eu aconselho para você? Todas as vezes que alguém chega para mim, eu aplico um teste da EF, né? Para que eu consiga aí ter dentro do Common European Framework saber qual é a classificação exata daquele aluno. E até mesmo para ter argumentos, porque às vezes o aluno vai chegar para você, né, dizendo, lá na outra escola eu era intermediário ou eu era avançado, e como é que você vai rebater isso, né? Aplicando aí um teste de nível com classificação internacional. Então, para isso, é preciso que você tenha aí um bom domínio, né, de todos os requisitos e características de cada nível linguístico de acordo com o Common European Framework, para que você possa estar aí, então, avaliando o nível do seu aluno corretamente. Uma outra coisa que você precisa ter também para que as suas aulas sejam um sucesso é que elas atendam às necessidades individuais do seu aluno. Bom, o que acontece? Cada aluno ele vem para a gente com uma característica. Então, o meu material didático ele vai trabalhar todas as habilidades, mas nas suas aulas você precisa passar mais tempo naquela habilidade que você sente que o aluno tem mais dificuldade e mais necessidade. Então, embora o material ele possa ser um material aí já todo planejado, como os materiais de livraria e o meu, é preciso que você tenha bastante atenção em qual é a maior necessidade do seu aluno. A não ser que você seja um professor disposto a ficar preparando milhões de aulas para trabalhar uma especificidade do aluno, aí que vai te dar aí muito trabalho, né? Você precisa chegar nesse contrapeso aí quando usando materiais didáticos de livraria ou até o mesmo o meu, que depois eu vou sugerir aqui para você. Bom, você precisa ser criativo e inovar a sua forma de ensinar, né? Trazendo aí para a sala de aula novas estratégias e novos recursos. Então, não pode ser uma aula maçante, uma aula cansativa. É preciso que dentro da mesma aula, né, uma forma de inovar e de usar diferentes estratégias é que você trabalhe todas as habilidades.
Se você vai dar uma aula só de listening ou uma aula só de leitura baseado num texto, isso pode cansar o seu aluno. Então, quando você tem aí, adota um material que na mesma aula ele vai passear por todas as habilidades, né? Isso aí vai tornar a sua aula bem mais dinâmica e vai fazer com que o teu aluno ele se interesse mais pelas aulas do que se você simplesmente ficar uma aula inteira trabalhando apenas uma habilidade. Bom, você também precisa ter uma certa flexibilidade e improviso para lidar com imprevistos. Então, vamos imaginar, né, que se você está seguindo um material, imprevistos são menos recorrentes, porque você está seguindo ali uma sequência, o teu aluno está bem classificado, então o material está de acordo com o nível dele. Mas vamos imaginar que você preparou uma aula para o aluno, né, e você está vendo que aquela aula não está funcionando. Então, é preciso que você tenha aí sempre um plano B. Então, na verdade, esse improviso não é tão improviso assim. Quando você preparar a sua aula, é preciso que você esteja preparado para, de repente, mudar de curso, caso você perceba que aquilo não está saindo da maneira como você planejou. Bom, a primeira coisa que a gente precisa para uma aula de inglês de sucesso é que a nossa comunicação seja clara. Nós temos que utilizar uma linguagem clara e simples, com exemplos práticos e situações reais. Então, é preciso, né, desde o começo, deixar bem claro para o seu aluno o que é que você espera que ele faça, né? Qual é o tipo de atividade que você vai trabalhar e qual é o objetivo daquela atividade. Então, ele precisa estar ali participando, sabendo qual é a sua expectativa em relação à produção linguística dele. O ambiente ele tem que ser positivo. Então, o que acontece? Eu não dou aula para adolescente e eu não misturo adolescente com adulto. Então, eu acho que você precisa também trabalhar aí qual é a sua persona, decidir, principalmente se você gosta de trabalhar em grupo, qual é a faixa etária dos alunos que você vai trabalhar e quais são os interesses, porque se você coloca pessoas com interesses muito diferentes dentro de um grupo, isso pode criar aí um ambiente desconfortável. Normalmente, pessoas mais maduras não gostam de fazer aula com pessoas mais jovens, porque os mais jovens gostam mais de brincadeira, né? Então, assim, fazem um pouco mais de piada, são pessoas um pouco como se diz, mais soltas no idioma, né? Então, às vezes, a pessoa mais madura, ela trava um pouco mais quando ela está na presença dessa rapaziada aí que nasceu no mundo da internet, que tem mais domínio das ferramentas digitais. Bom, a gente também tem que ter alguns momentos da aula de descontração, né? Utilizando jogos, atividades lúdicas e alguns recursos audiovisuais para tornar a aula mais divertida e interativa. Mas aí também a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque dependendo da faixa etária dos alunos, né, se você está trabalhando com adolescente, tudo bem. Mas se você está trabalhando com profissionais, que são pessoas que estão ali buscando melhorar o seu inglês, porque tem uma urgência dessa melhora por conta do seu trabalho, ou porque vai viajar, ou alguma coisa assim, né? Pode parecer muito divertido você estar trabalhando sempre aí partes de séries da Netflix, ou você ficar trabalhando com música, ou você fazer joguinhos. Mas se essa pessoa tem esse perfil de urgência da língua e é uma pessoa mais madura, ela não está ali para assistir Netflix, né? Para ficar aprendendo chunks, para ficar aprendendo expressões idiomáticas. Ela precisa aprender a se comunicar, ela precisa aprender a ser autônoma da língua, a expressar as suas opiniões no ambiente de trabalho. E no ambiente de trabalho, ela não vai ficar usando slangs, ela não vai ficar usando chunks. Então, ela precisa aprender a se comunicar, né, e colocar ali as suas opiniões num ambiente mais formal. Então, você também precisa adaptar o seu tipo de aula para o tipo de aluno que você tem. Porque o que funciona com um pode não funcionar com o outro. Bom,
Na questão do planejamento, né, e do rumo que você vai dar para sua aula, é muito importante que primeiro você defina os objetivos. Quais são os seus objetivos naquela aula? O meu material, ele já é preparado com todos os objetivos. Então, eu sempre tenho no começo um warm-up, depois eu tenho a apresentação do assunto, né, através de um listening, que às vezes ele vai pegar só palavras-chave, às vezes ele vai ter que buscar informações mais específicas. Eu sempre trabalho também o vocabulário, tem a parte da estrutura contextualizada, sempre tirando a estrutura de dentro daquele listening ou daquele reading. Também vou trabalhar exercícios de gramática de uma forma bem rápida, porque o drilling mesmo, de repetição, eu mando para o aluno fazer em casa de tarefa, onde ele vai ter tempo de refletir sobre aquilo que ele aprendeu e repetir na escrita aquilo que a gente fez oralmente na sala de aula. Trabalho também parte de pronúncia, que eu acho que é uma coisa assim, extremamente importante. Desde o nosso livro Starter básico, eu ensino para os alunos a parte da transcrição fonética, para ele identificar os símbolos fonéticos, para que ele saiba buscar no dicionário a pronúncia daquela palavra, para que ele entenda onde traz a sílaba tônica e para que ele desenvolva de uma maneira rápida a parte auditiva, porque essa é a mais difícil para todo mundo. Mas voltando aqui, né, nesses objetivos, você tem que pensar qual é a habilidade que você deseja que ele desenvolva. A escrita, a fala, a escuta. Então, assim, embora o meu material ele trabalhe todas as habilidades, sempre vai ter uma delas dentro da aula que ela vai ser aquela onde eu vou passar um pouco mais de tempo com ele. Aí também você tem que pensar em qual é o conteúdo. Então, assim, o que que você vai ensinar para ele? Ah, eu vou trabalhar daily routine. Muito bem. Então, qual é o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é que, ao final dessa aula, ele consiga falar sobre o daily routine usando o present simple na afirmativa, interrogativa e negativa de uma forma correta. Então, esse é o seu objetivo. Bom, aí você precisa de um plano detalhado, você precisa organizar as atividades. Quem tem o material de livraria, você tem que pegar ali e escolher as atividades mais relevantes, porque normalmente esses materiais, eles são muito cansativos, né? É por isso que nos últimos 2 anos eu comecei aí a produzir o meu próprio material, porque eu acho que o material de livraria ele é um material muito global e ele não atende às necessidades dos nossos alunos brasileiros, né? Então a gente tem algumas especificidades na nossa língua que elas precisam ser contrastadas com a língua inglesa, né? E para que o aluno consiga aprender por comparação e ele entenda qual é o mecanismo da língua, que é o nosso famoso pensar em inglês. Então, às vezes, nem todas as atividades do livro que você compra na livraria, né, que a gente conhece como English as a Second Language, esse tipo de material, né, nem todas as atividades convêm. Às vezes pode ser uma atividade mais chata, mais maçante, então você escolhe aí as atividades que você acha que vão fazer com que o teu aluno chegue mais rápido naquele resultado que você quer. Bom, técnicas de ensino, né? Então a gente precisa pensar em como é que a gente vai trabalhar. Você vai trabalhar aí com a abordagem comunicativa, onde o foco é a comunicação. Então, você vai incentivar a prática da fala e da escuta. Eu acho assim que o foco em comunicação deve ser sempre a metodologia e a técnica a ser usada, tá? Mas eu acredito sim que o aluno precisa aprender a gramática, mesmo porque quando você diz para o seu aluno, você usa o do e o does para fazer pergunta, você está sim ensinando gramática. Então, você ter aí uma metodologia completamente sem gramática não existe, só se você colocar um monte de frase e ficar repetindo frase, fazendo ele decorar frase. Só que aí ele nunca vai ser autônomo e ele não vai conseguir produzir linguagem. Então, assim, esses métodos, né, que trazem aí, eu como pão com manteiga na casa do meu tio. Isso não funciona. A gente sabe que no final o resultado é catastrófico e você não vai ter um aluno aí pensante e independente dentro do idioma do inglês.
A aprendizagem baseada em projetos, atividades que envolvem os alunos na criação de projetos reais, como apresentações ou vídeos. Então, por exemplo, no meu material, né, eu trabalho muito essa parte de apresentação. Então, por exemplo, tem uma lição lá do meu B1, onde a gente fala sobre como os americanos passam o tempo livre deles, e no texto eu apresento um pie chart, né, com a porcentagem do tempo que cada pessoa passa ali fazendo aquela atividade. Então, eu peço para o meu aluno preparar de tarefa, já vem ali, né, o material na tarefa, um pie chart para que ele consiga distribuir as atividades dele, e na aula seguinte ele tem que fazer aquela apresentação, né, daquela leitura do gráfico que ele fez, compartilhando a tela comigo e com os outros colegas. Aprendizagem colaborativa, trabalhos em grupos, debates, jogos que estimulam a interação entre os alunos. Bom, trabalho em grupo é um pouco difícil, porque às vezes os alunos não têm tempo fora da sala de aula para estar se reunindo e fazendo aquilo. E hoje em dia eu acho assim que as aulas elas têm que ser um pouco mais dinâmicas, né? Mas, por exemplo, se você está trabalhando ali com salas de aulas dentro do Zoom, onde você consegue colocar os alunos por separado, você pode sim dar uma atividade para que eles dois juntos em grupo ali preparem uma apresentação em 10, 15 minutos para que aquilo acabe acontecendo ainda dentro da aula, tá? Mas aí a gente está usando preciosos minutos aí da nossa aula com os alunos preparando esse tipo de atividade. Então, assim, embora eu tenha colocado isso aqui como uma possibilidade, eu não sou muito adepta disso. Normalmente eu peço para eles fazerem, cada um faz o seu em casa e depois eles trazem para fazer a apresentação na aula seguinte. Tecnologia na sala de aula, recursos online, aplicativos, ferramentas digital que facilitam o aprendizado. Isso tudo é muito bacana, tá? Principalmente quando você indica aquilo para ele fazer em casa, tá? A tecnologia em sala de aula, eu acho que assim, a gente tem que usar com uma certa parcimônia, assim, né? Não perder muito tempo com isso, porque dependendo da faixa etária dos alunos, né? Gente, tudo isso que eu tô falando para vocês, a gente tem que considerar qual é o nosso público, tá? Com quem que a gente está falando. Porque, claro, que se você está fazendo aula com uma criança, você vai trabalhar ali muita ludicidade, muitos joguinhos, mas se você está trabalhando aí com um cara executivo, ele não vai querer ficar fazendo joguinho, ele quer mesmo colocar o time dele no jogo, né, em campo. Então aí você pode sim ter uma lista de atividades ou links que você pode indicar e mandar para ele que ele possa fazer aquilo de uma forma mais light, como complementação no estudo. O meu material didático ele já traz 3 exercícios de tarefa, porque normalmente as lições elas são dadas em 2 aulas, e aí eu coloco mais 3 atividades extras para que o aluno tenha possibilidade de estudar inglês todos os dias. Então, ele faz uma aula, faz uma tarefa, faz outra aula e depois tem mais 2 tarefas para ele fazer. Porque isso possibilita com que ele trabalhe aí o inglês todos os dias da semana, tá? Então, sem ter que estar buscando coisas aleatórias. E também sempre coloco links. Então, na parte de pronunciation, eu sempre coloco o link lá de um vídeo de pronúncia para ele assistir. Ou então, às vezes, eu faço uma tarefa onde ele tem que assistir um vídeo do TED Talks e fazer ali uns exercícios de interpretação de texto a respeito daquilo que ele ouviu. Então, a gente pode usar, assim, bastante recurso aí online, mas não aconselho você a montar as suas aulas se você não usa um material didático só com coisas da internet, porque corre o risco de você se perder aí nessas aulas e você não ter uma sequência didática. A sequência didática, ela é muito importante para que você consiga sentir o aproveitamento, né, do aluno e o quanto ele está crescendo ali na língua, né? Então, assim, ficar trabalhando coisas muito aleatórias, sem que você esteja um planejamento didático, pode aí comprometer o rendimento e o aprendizado dele. E pode dar para ele aquela sensação de que ele faz, fala, mas que ele não aprende muito. Bom, envolvimento dos alunos, né? Fazer uma aula vibrante. Então, ele tem que chegar para a aula naquela expectativa,
né? Ele tem que vir ansioso para saber o que eu vou aprender hoje, né? Por isso que a preparação da sua aula é muito importante, né? Então, esse ambiente positivo e acolhedor, né? É mais do que a ambiência, é também aquilo que você vai oferecer para ele, né? A participação ativa, então você precisa incentivar o seu aluno a participar das atividades, fazer perguntas, expressar suas ideias. Então eu digo assim, os meus alunos no básico, o meu material de básico, eu trabalho o português com eles, tá? Então no Starter e no A1, eu uso sim o português como ponto de partida. Por quê? Porque uma coisa que desmotiva muito o aluno e faz com que ele desista é quando ele entra, ele vem para uma aula de inglês, onde ele não sabe nada da língua e você sai falando inglês com ele como uma metralhadora. Gente, isso não existe, tá? Ele não vai, o conhecimento não vai brotar na mente dele, entendeu? Só porque ele está ouvindo você falar inglês. Ah, mas no português é assim. Não, não é assim. Quando você aprende o português, o ambiente onde você está inserido é muito diferente do que um ambiente de sala de aula. Além do mais, se a gente for pensar quanto tempo uma criança leva para conseguir começar a se comunicar de forma efetiva, 4 anos, 5 anos. Então, assim, uma criança com 4 ou 5 anos, ela já teve exposta ao inglês por mais de 40 mil, ela já teve exposta ao português por mais de 40 mil horas, gente. Então, assim, e com todo o estímulo, vem com a mamãe, você quer água. Então, assim, tem todo um processo ali de ambientação, de preparação para que ela aprenda aquele idioma. Então, você tem a parte do ambiente, né? Tudo que ela tem contato, tudo que você aponta, tudo que ela vê, né? Tudo que você mostra. Tem também a linguagem corporal da mãe, vem com a mamãe, me dá um beijo, um abraço, né? E ela está exposta ali 24 horas àquela língua. Então, você não pode querer dizer que ele vai aprender o inglês que nem você aprendeu o português, porque se você leva, né, de 4 a 5 anos para aprender português só com estímulo auditivo, quanto tempo essa pessoa vai aprender inglês só com estímulo auditivo? Vai levar 10, 15 anos. Tem gente que mora nos Estados Unidos e não consegue aprender a língua. Então, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de propaganda enganosa que a gente vê aí, para não estar divulgando isso para aluno, e o aluno vem com aquela expectativa de que ele vai aprender do dia para a noite, e a gente sabe que não é assim, não foi assim comigo, não foi assim com você, e não vai ser assim com o seu aluno. Tá? Então, você precisa deixar isso muito claro para ele. Então, ele tem que vir aí consciente de tudo isso e vai fazer, e o que vai fazer com que ele fique e com que ele realmente aprenda é a maneira como você vai conduzir aí as aulas enquanto ele estiver trabalhando com você. E uma coisa que é muito importante é que você reconheça os esforços do seu aluno e que você celebre cada progresso. Então, você tem que ser aquele professor que, se você tiver 20, 30 alunos, você tem que estar atento a cada característica de cada aluno. Então, por exemplo, um aluno que erra muito o present perfect, quando ele começar a acertar o present perfect, diga para ele, olha, você percebeu que você já está usando o present perfect corretamente? Eles mesmos se dão conta disso, né? Eu tenho um aluno meu que fala assim, teacher, eu já estou usando corretamente o present perfect. Então, é preciso que você reconheça o esforço dele, que você, cada micro resultado que ele tenha, uma palavra que ele aprendeu a produzir, a pronunciar corretamente, para que ele se sinta motivado e que ele se sinta estimulado, né? O adulto, ele precisa muito dessa validação do professor, né? A criança, ela já é mais solta, ela já não tem muito esse filtro da vergonha, ela não tem medo de errar, ela gosta de experimentar, porque sim, a fase que ela tá da vida dela é uma fase de tentativa e erro, é uma fase de experimentação. Já o adulto, ele já tem mais esse pudor, ele já tem mais esse medo. Então, a validação dele, né, a sua validação em tudo que ele faz é muito importante para que ele se sinta confiante e que ele se sinta motivado a dar o próximo passo. Então, esse feedback, né, e essa avaliação do progresso dele vão ser assim essenciais até mesmo para a fidelização do seu aluno. Então, como que você tem que fazer esse feedback?
regular. Ofereça um feedback construtivo e específico sobre o desempenho dele. Esteja sempre conversando com ele sobre as melhoras que ele já obteve, porque às vezes o aluno, alguns já têm consciência, mas outros ainda não. Então, você ter bem claro ali, olha, fulano, no mês passado você cometia esses erros, eu já percebi que você já melhorou isso, né? Ou a sua pronúncia está melhorando. Fazer aí uma avaliação diversificada, né? Utilize diferentes métodos de avaliação, como testes, atividades práticas e portfólios. Bom, no meu material, né, a gente tem 20 lições em cada livro, então no final de 10 lições tem aí uma avaliação oral e tem uma avaliação escrita para que você possa aí melhorar esse feedback do seu aluno através de uma documentação, né? Mas também existe aí o monitoramento do progresso desse aluno, né? Que é aquele dia a dia mesmo ali com ele, acompanhando o desenvolvimento dele e as áreas e prestando atenção nas áreas que ele ainda precisa de um pouco mais de atenção. Oi, turma, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele ajude você aí a preparar aulas incríveis para o seu aluno. Queria dizer para vocês que eu tenho aí o Master in Language, que é um material didático do Starter ao C1, que vai poupar muito do seu trabalho e que traz aulas incríveis com vocabulário atual e muita atividade prática com foco na conversação, que pode ajudar você bastante aí nas suas aulas, e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Bom, turma, espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele ajude você a preparar aulas incríveis. Se você está lutando aí com a escolha do material, se você está com muitos alunos e a demanda de preparação de aula está te estressando, eu tenho uma coleção do Starter ao C1 com aulas incríveis, já preparadas, com todo esse processo que eu expliquei aqui nesse vídeo, aonde você vai ter liberdade para trabalhar com o seu aluno sem essa preocupação de o que é que eu vou dar. Eu vou deixar o link do formulário aqui embaixo, se você tiver interesse em conhecer o meu material. Vamos marcar um horário e vamos conversar. Bom, antes de eu me despedir, não esqueça, hein? Já deixa o seu like se você gostou, inscreva-se no canal, assim o YouTube vai avisar você todas as vezes que eu postar um conteúdo como esse. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo. Tchau!